Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da temporada, Tratando Pessoas com Feridas. Neste vídeo de hoje, nós vamos discutir sobre o cuidado centrado na pessoa, abordando os pilares emocional, físico e feridas. Vamos começar discutindo, então, o pilar emocional. Dentro do pilar emocional, nós precisamos entender claramente quais são os fatores emocionais que estão interferindo naquela cicatrização. Um dos fatores mais importantes é o nosso querido cortisol. Por que querido? Porque ele é maravilhoso, ele faz a gente ativar, ele faz a gente ir para a vida, ele faz a gente ir para a luta. Só que quando ele está em excesso, ele é totalmente inflamatório. E quando esse hormônio fica em excesso? Quando a gente está com alto nível de estresse. Então, frequentemente eu atendo aqui no consultório pessoas com alto nível de estresse. Outro problema que gera muitos transtornos emocionais e aumento de cortisol é a depressão. Então, pessoas que vivem com depressão, com estresse e ansiedade são pessoas que terão dificuldade na cicatrização das feridas. E nós, enquanto profissionais, o que a gente precisa de fazer? Tratar, solucionar o problema emocional para então evoluir naquela cicatrização. E a gente pode lançar mão de terapias integrativas para fazer esse tratamento emocional do paciente ou encaminhar esse paciente para um psicólogo. Sabemos todos que uma atividade física orientada por nós, profissionais de saúde, pode mudar todo o contexto de liberação de cortisol em nosso organismo. Então, sim, nós podemos orientar que esse paciente faça meditação, faça yoga, faça atividade física, para que ele tenha os benefícios da redução desse hormônio no organismo. É verdade. O próximo pilar é o pilar físico. Dentro desse pilar, nós vamos abordar tudo dentro do físico desse indivíduo que interfere. Exemplo, doenças alteradas, comorbidades descompensadas, como diabetes, hipertensão arterial, doenças autoimunes, doenças vasculares, como insuficiência venosa crônica, DAP, que é a doença arterial obstrutiva periférica. Então, essas doenças, assim como a anemia, a imunidade comprometida, ela interfere totalmente na cicatrização desse indivíduo. Também o paciente que é acamado, quais são as condições físicas de nutrição, de hidratação desse indivíduo, tudo isso influencia. Eu preciso identificar qual é o fator que está influenciando. Então, não é correto a gente falar assim: olha, o paciente que tem diabetes não vai cicatrizar uma ferida. Eu vivo muito isso no meu dia a dia, eu escuto todos os dias da minha vida. Ah, não cicatrizou porque tem diabetes. E não é isso. Não é sobre a doença que a pessoa tem, é sobre como essa doença está impactando, como que os níveis de glicemia dessa pessoa está, Então tem um exame específico que é a hemoglobina glicada, que a gente vai entender como esses níveis de glicose estão impactando. Então a gente corrige os níveis de glicose e a cicatrização acontece. Isso mesmo. E o último pilar é o pilar feridas. Neste pilar, a gente discute muito sobre etiologia da lesão. Então, se ela é uma lesão vascular, se ela é uma lesão por pressão, se ela é uma lesão cirúrgica. A gente também precisa de saber qual que é o tipo de tecido que é encontrado no leito da ferida. Esfacelo ou necrose de liquefação, se é um tecido de granulação e por vezes até o de epitelização, ou ainda se é o tecido uma necrose de coagulação, também conhecida como escara. Precisamos também de avaliar o exudato, tipo, pode ser um exudato purulento, seroso, sanguinolento e ainda as quantidades, podendo ser pouco, moderado ou abundante. Além disso, a gente precisa associar o local que tem o excesso ou a falta desse exudato. Associada a isso, precisamos de saber qual que é o odor, se essa é uma lesão que tem odor ou não, quais são as condições dessa borda, se é uma borda íntegra,
com epibolia, macerada, às vezes descolada. Então, a gente precisa de identificar esses fatores para poder solucionar. E também, muito importante, muitas vezes negligenciado pelos profissionais de saúde, que é a pele periferida. Lembrando sempre que a cicatrização acontece da borda para o centro, a gente precisa de uma pele periferida íntegra e de uma borda viável para que haja um crescimento celular organizado, favorecendo a cicatrização. Quando isso não acontece, esse processo de cicatrização é retardado. Além de todos esses fatores, muito importante também é a gente avaliar o nível de micro-organismos nessa lesão. Nós que lidamos com lesões de difícil cicatrização, a gente sabe que a grande maioria de lesões de pacientes com lesão que a gente recebe aqui no nosso consultório de lesões que já têm muito tempo, por vezes até anos, e assim tem uma carga microbiana descompensada. Então, essa carga microbiana, a gente sabe que existe, mas quando ela está além do nível normal, ela começa a fazer um processo de infecção dessa ferida. Associado a esses micro-organismos, a gente também tem a presença do biofilme, que é um grande cronificador das lesões de difícil cicatrização. Conhecer esses pilares é a parte principal para a gente tratar o paciente com ferida de uma forma holística e assim ter resultado, não só na cicatrização, mas também na qualidade de vida. Se ficou alguma dúvida nesse vídeo, deixe aqui nos comentários que a gente se compromete a responder e não esqueça de marcar o sininho e compartilhar com seus amigos. Até mais, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.